Bom, no episódio DevTips de hoje nós vamos ver yield no Python. Bora lá? Yield, ele é uma função geradora, ele é um generator, como a gente pode ver aqui em cima. Yield também, ele é usado para gerar valores, né? Então, dentro dessa ótica, ele é usado principalmente para retornar valores dentro de uma função. E o yield também ele é utilizado para criar iterators. Iterators também é um conceito muito importante dentro do Python, no qual nós veremos em outro vídeo DevTips. Então, para você que já viu essa palavrinha em alguma função dentro do Python, vamos entender então como é que a gente pode colocar na prática esse conceito. E para quem nunca viu essa palavrinha aqui no Python, bora ver essa aula então para poder entender o conceito de yield. Bom, aqui eu vou criar um primeiro exemplo aonde nós vamos apenas ler um arquivo. Eu aqui criei um diretório chamado data, aonde eu criei um arquivo chamado big data e um outro small data. Como eu criei isso? Simples. Eu fui aqui no ChatGPT e fiz uma pergunta. Crie uma base de dados com 5 registros em formato CSV, onde ela traga colunas como ID, produto, data e valor. Aí ele foi lá, criou, eu baixei o arquivo, depois eu coloquei um outro prompt perguntando, agora me forneça a mesma base de dados, mas com 1000 registros, onde o nome do arquivo final deverá ser Big Data CSV. E salvei aqui nessa pasta Data, o arquivo Big Data e Small Data. Então, se você reparar aqui, Small Data tem 5 registros e Big Data nós temos aqui os 1000 registros. Então, só para explicar aqui o código, nós criamos uma função chamada readData que recebe como um parâmetro o file name. E dentro do escopo da função nós temos aqui um ifOpen e aproveitando a deixa do ifOpen, tem vídeo no canal explicando como faz para ler arquivos com Python. Então eu estou lendo um arquivo aqui em modo de leitura, read, né? E estou atribuindo essa abertura a uma variável chamada file. E aqui dentro do escopo, eu estou apenas retornando o file.readLines. ReadLines é um método dentro daqui da função open, onde nós podemos ler as linhas desse arquivo. E depois eu simplesmente crio uma variável chamada data, aonde eu chamo a função readData, passando o endereço do meu smalldata.csv. Então, só para a gente ver aqui que tudo está certinho, vamos dar um print in data, salvar e vamos executar aqui. O que a gente acaba recebendo? A gente acaba recebendo uma lista com cada linha lida pelo Python. Então, nós temos a primeira linha aqui, né, que é o cabeçalho do CSV. Ele até dá o /n aqui para poder dar quebra de linha do arquivo, né, porque o arquivo aqui ele tem uma quebra de linha no final. E depois ele continua com as outras linhas, a linha 1, a linha 2, 3 e assim por diante. E aí você pode estar se perguntando, perfeito, isso é mais do que suficiente. O Rafa, inclusive, ensinou a ler arquivos dessa forma no vídeo anterior. Aí eu te digo, até aí tudo certo. O problema é, e se meu arquivo for maior? E se meu arquivo for muito maior? Vamos voltar para a tela só para você entender a problemática de tudo. Eu vou importar aqui uma biblioteca do próprio Python chamada sys, e aqui embaixo, depois de data, eu vou criar essa outra variável chamada size, onde eu vou usar uma função do sys que é o getSizeOf. Antes do nosso data, nós vamos printar size, só para a gente entender qual o tamanho dessa informação. Se eu salvar aqui, são 120 bytes. Agora, se eu alterar aqui para Big Data, para Big na verdade, né? Big, e eu só comentar aqui o data para não poluir muito, olha lá o que acontece. Olha o tamanho, aqui eu tinha 120 bytes, aqui eu já tenho 8.856. Se eu for aqui em Big Data, vamos pegar aqui da primeira linha e vamos até o final e duplicar isso, se eu executar agora já não vai ser mais 8.000, vai ser 16.000 bytes. Então a gente começa a ver um problema de escala. Quando a gente tem dados muito grandes, arquivos muito grandes, obviamente nós vamos estar gastando ainda mais recurso computacional, memória e CPU do nosso computador. E isso pode ser um problema, porque se for um arquivo muito grande, se a gente pegar uma base de dados de milhões ou até bilhões de registros, a gente vai ter sérios problemas para executar isso, ou simplesmente vai ser inviável, vai dar um estouro de memória dentro do computador. Então deixa eu voltar tudo aqui, né? Vamos trabalhar com small somente. Eu só queria mostrar para vocês a diferença disso aqui, né? Então vamos começar a trabalhar de novo com small. Eu vou comentar isso aqui.
para a gente seguir aqui com o nosso exemplo. E aí pode ser que você pense, poxa, mas então eu não vou utilizar o readlines, eu vou utilizar uma outra estratégia para fazer isso. Eu posso então mostrar aqui uma estratégia que muita gente acaba fazendo, né? Vamos comentar aqui. Segundo exemplo do Wild, né? O segundo exemplo que muita gente acaba fazendo é criar a função, né? Utiliza o open aqui, só que ao invés de utilizar o readlines, o pessoal vai lá e cria uma lista vazia. E aí, a partir do momento que tu estás aqui dentro do escopo de abertura do arquivo, você simplesmente, o pessoal faz um for, né, na linha, e a cada linha que ele vai buscando, ele vai fazendo um append nessa lista. E aí retorna depois, no final, a lista completa. Para efeitos práticos, ó, aqui tá errado, ó. Aqui, na verdade não tá errado, só tá redundante. Eu acabei printando data, né, que aí é a lista das nossas linhas, e depois acabei criando só um for line in data, simplesmente para mostrar uma linha separadamente da outra. Mas se eu voltar de novo aqui, né, import sys, e de novo dar um size, né, olha só. Um size e dar um print em size, olha lá o que vai acontecer. Eu tenho também o mesmo tamanho, 120. Se eu pegar o big aqui e eu simplesmente comentar essa parte, olha lá o que acontece. 16.000 ainda bytes. Ou seja, meu problema continua porque simplesmente essa abordagem que a gente acabou fazendo é exatamente o que o readlines acaba fazendo. É claro que existem outras situações, obviamente, mas esses são os casos onde o Wild ele é mais utilizado. Bora ver como é que funciona então o Wild na prática? Vamos comentar tudo aqui, então, né? E vamos para o nosso terceiro exemplo, agora com o Wild, né? Aqui nós temos a mesma função, readData, aonde ele vai fazer a abertura do arquivo e aí ele vai fazer um for dentro das linhas do arquivo, só que ao invés de retornar, né, uma lista completa, né, ou retornar o nosso readlines, a gente acaba fazendo um wild line, ou seja, ele retorna apenas a linha que ele está executando naquele momento. E é por isso que eu falei que o Wild ele é utilizado para criar e também ele utiliza de iterators, né? Porque ele acaba criando uma função iteradora ali dentro, onde ele só retorna apenas a linha que ele está executando naquele exato momento. Dessa forma, eu não preciso levar o conteúdo inteiro do arquivo. A cada chamada desse iterator que for feito, eu vou receber apenas o conteúdo sobre aquela linha. Ou seja, eu não preciso então passar todo o conteúdo do arquivo, eu posso pedir de pouquinhos em pouquinhos. Mas como é que funcionaria isso na prática, né? Vamos executar isso aqui só para ver o que vai acontecer. Ao invés de mostrar como aqui em cima que ele acabava gerando uma lista, né, do conteúdo do arquivo, ele acabou criando um generator object read data, e aí ele diz até o espaço e memória que ele acabou alocando dentro do computador. E esse objeto generator ele pode ser acessado utilizando uma função next, aonde ele vai me passar o dado de poucos em poucos. Então, se eu passar esse primeiro next aqui, ó, ele acabou imprimindo apenas o cabeçalho do arquivo. Se eu jogar mais um next aqui, ele vai me passar o cabeçalho do arquivo, mais a primeira linha do meu arquivo. Se eu fizer de novo um next data, ele vai passar o cabeçalho do arquivo, a primeira linha do arquivo e depois a segunda linha do arquivo e assim sucessivamente. Dessa forma, a cada vez que eu chamo o next, ele está me devolvendo apenas uma linha correspondente. E é por isso que a gente acaba ganhando em performance, porque ele não precisa jogar o conteúdo inteiro dentro da variável. Ele vai jogando apenas sob demanda. E aí você pode me perguntar, mas eu vou ficar fazendo next pro resto da minha vida? Se eu pegar um arquivo de milhões de registros, eu vou dar next, next, next? Bom, não é bem isso, né, meu pequeno, meu querido? É simplesmente a gente pode utilizar um for aqui, né? Então, com um simples for, eu consigo ter o mesmo resultado. Só que a diferença é que para cada momento que esse for iterou em cima desse objeto data, que acaba retornando o yield, eu acabei printando a linha sob demanda e não o arquivo inteiro. E tem mais, né? Se eu pegar agora aqui, ó, e simplesmente comentar isso aqui e fazer um teste, né? E pegar o nosso size, né? E acabar colocando aqui e printando o nosso size. Olha lá o tamanho do nosso
temos 232 bytes. Se eu mudar aqui para big, 232. Ou seja, eu mantenho exatamente o mesmo tamanho desse iterator, porque ele não está lendo o conteúdo do arquivo inteiro, mas simplesmente eu estou fazendo uma referência para a função que faz a leitura do arquivo. E a partir do momento que eu for iterando em cima desse generator, é que eu vou buscando conteúdo sob demanda e otimizando então os recursos computacionais do meu computador. Eu vou até descomentar aqui, para mostrar que isso acaba funcionando da melhor forma possível. Olha lá. Eu acabei printando todos os registros, foi mega rápido, né? Que eu acabei percorrendo esse arquivo e eu acabei utilizando tudo com o yield. Agora, para aqueles que adoram também um código pythonico, né? Bonito e com poucas linhas de código, eu vou dar um exemplo mais enxuto aqui dessa mesma função. Eu posso simplesmente criar minha função readData, passando aqui o filename, aonde eu já retorno o yield from e aí apenas a função open. Dessa forma, o próprio Python já entende que eu estou fazendo uma função iteradora em cima do conteúdo que está aqui dentro desse arquivo que foi utilizado o open. E depois eu posso simplesmente dar um for line em readData e printando as minhas linhas. Se eu salvar esse cara aqui e executar, é a mesma coisa, tanto para os nossos 5 registros quanto para os nossos 1000, que na verdade agora são 2000 registros. E agora, só para a gente estressar realmente o conceito, vamos simplesmente dar um comment aqui e eu vou criar aqui um último exemplo onde a gente vai colocar um looping infinito aqui, né? Então eu criei uma função aqui chamada infinite looping, onde ele recebe um start, ele vai fazer um while, um laço de repetição. Enquanto tudo isso aqui for true, ele vai dar um yield start, ele vai retornar meu valor start, e depois ele vai fazer um incremento de start mais 1. Depois eu faço um for, né? De infinite looping, passando o valor 0. Então ele vai iniciar do número 0 e ele vai printar o i. Isso aqui vai entrar num loop infinito. E para quem já trabalhou com laços de repetição, sabe que o loop infinito vai fazer o quê? Vai consumir a memória do seu computador e provavelmente vai crashar o seu computador. Ele vai simplesmente ter que ser iniciado. Mas aí, provando realmente a otimização de recursos pelo yield, eu vou mostrar para vocês que esse loop infinito não vai prejudicar o computador. Será mesmo? Então vamos salvar esse cara aqui. E olha só, eu acabei colocando aqui o meu monitor de atividades e eu até já filtrei o Python aqui para a gente ver aqui a percentual de CPU, né? E também verificar a memória que ele vai utilizar, tá? Então vamos executar aqui, o Python yield. Ele iniciou o nosso looping aqui. E se a gente olhar aqui, o Python ele está executando, né? Então aqui o percentual de CPU ele vai começar daqui, e vocês vão ver que ele não vai crescer. Ele pode até crescer um pouco para 54, mas depois ele acaba voltando para 52. Ele fica numa média aqui, tá? Entre 50 ali, entre 50 e 60, dizendo assim, 59, e voltou para 58. Então ele vai se manter mais ou menos nesse valor aqui. Ele pode até passar um pouquinho, mas olha só. Ele está executando, chegou a 61, mas já voltou para 47. A mesma coisa em memória. Memória, se eu olhar aqui, vamos até ver o PID dele aqui. O PID é o 9393. Então, se eu for aqui em memória, 9393, ele está usando 7.4 megabytes de memória para essa execução. E ele não aumenta. Eu estou rodando aqui, ele está fazendo o loop infinito, já está num tamanho bem grande. E olha lá, 7.4 megabytes, ele simplesmente não cresce. Se a gente olhar aqui CPU de novo, ele se mantém no mesmo nível de 58 e 40. E a essa hora, provavelmente com looping comum, você já tinha travado o seu computador. E aí você conseguiu entender os benefícios que o yield acaba trazendo para o seu dia a dia de trabalho, principalmente para quem trabalha com dados, precisa ler arquivos? Conseguiu entender o conceito de yield? Se conseguiu, coloca aqui nos comentários yield para eu saber que você chegou até aqui no vídeo e para eu saber também que você entendeu o conceito de yield na prática. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!